Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão online aqui do grupo do Canal Rural, através do Facebook, do YouTube, do site do canalrural.com.br. Você pode acompanhar essa transmissão muito importante agora ao vivo, no dia 22 de junho. Nós vamos acompanhar todos os detalhes do lançamento do Plano Safra 21-22, um dia muito importante para todo o setor do agronegócio e, como é tradição já, o Canal Rural estando sempre presente nessas transmissões. Comigo, ao vivo aqui nos estúdios do Canal Rural, o diretor de jornalismo, Giovanni Ferreira, também na expectativa desse anúncio. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um abraço para o José Carlos Vaz, que está no nosso estúdio em Brasília, ex-secretário de Política Agrícola, executivo do MAPA, de Agronegócio Banco do Brasil. Não tenho dúvida que vai poder contribuir imensamente para a discussão aí dessas novas regras, aí dessa nova política agrícola, do novo ciclo produtivo do agronegócio brasileiro. Pois é, o anúncio do Plano Safra está marcado, estava marcado pontualmente para começar às 16 horas e 30 minutos. Daqui a pouco teremos imagens ao vivo lá do Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com o César Halum, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, anunciando esses números. E como o Giovanni adiantou, a gente tem nos estúdios lá de Brasília também, para nos ajudar nos comentários desses números, o José Carlos Vaz. José Carlos, está me ouvindo? Boa tarde, prazer em ouvi-lo. Boa tarde, prazer meu estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Qual que é a sua expectativa para esses números aí? Já estou correndo para o Brasília, já tem uma semana aí, um aumento diferenciado, escalonado na taxa de juros, alguma revisão nas condições das operações de crédito. Vamos ver o que vai ser anunciado do seguro agrícola, porque nós estamos num período meio complicado em termos de produtividade para os produtores rurais, Então seria bom dar alguma proteção adicional aos produtores ao longo desse próximo ciclo agrícola. E o anúncio de um plano de crédito, com um pouco de seguro rural, um pouco de comercialização, ainda naquele sentido de ser um plano operacional e não aquele plano de política agrícola que a gente gostaria que fosse um plano que pensasse em termos de 10 anos, 20 anos, aonde a gente quer chegar, Onde estamos e aonde a gente quer chegar. Giovanni, alguma questão para o Vaz antes de a gente passar para as imagens lá de Brasília? Eu acho que esse é um ponto bem crucial que o Vaz tocou, que é a questão do seguro agrícola. O grande desafio hoje do agronegócio brasileiro, do setor produtivo, é evoluir nessa questão do seguro agrícola. Eu acredito que a gente deve ter novidades aí, não para 10 anos, mas o Ministério está trabalhando aí uma política agrícola a título de seguro rural de pelo menos 3 anos aí. Entendo que pode ser uma evolução aí que a gente vai poder estar debatendo nos próximos minutos aqui a partir do anúncio do Plano Safra. Pois é, extraoficialmente, Vaz, fala-se aí de um aporte aí de 6% a mais em relação ao volume aportado do ano passado, sendo que a gente teve aí, de um ano para cá, um custo de produção aumentando entre 30% e 40%. Isso indica que teremos um volume menor do que as necessidades do produtor atualmente? Bom, isso com certeza indica que o custo médio de formação da safra do produtor rural vai ser maior. Menos, talvez, dos de pequeno porte, mais significativo para os de médio porte e uma escala intermediária para os de grande porte. É a sinalização que se tem. A gente tem que ver qual vai ser o apetite ao risco das trades e dos fornecedores de insumo e da agroindústria. Acredito que eles vão ter fontes de financiamento para eles, vão ter apetite ao risco. E aí as taxas de mercado também vão subir por conta de inflação, variação cambial, o cenário macroeconômico, Então, sim, o aumento de custo de produção significativo que a gente teve em função do dólar, aumento do custo de produção daquilo que depende de petróleo, também com aumento de preço. Certeza será uma safra de menores margens para os produtores, algumas cadeias produtivas estão capitalizadas, outras nem tanto, então o governo vai ter que ficar atento a essa questão de gestão da situação dos diversos públicos da política agrícola. E, do ponto de vista de crédito, a gente pode entender que não vai faltar recurso, mas vai ficar um pouco mais caro. E eu, particularmente, diria que o produtor rural tem que segurar ao máximo o recurso próprio e tentar tomar o máximo possível de crédito rural, ainda que a taxa livre,
com uma forma de proteção num ambiente de certa incerteza quanto a clima. Perfeito. Então, essa é a linha que eu coloco. Então, não vai ser, se for nesse patamar de 6%, não será uma redução significativa, nem um aumento significativo. Eu diria que seria quase que uma manutenção de valor real em relação ao plano de safra anterior. Ô Vaz, a gente acaba de receber a informação que temos imagens lá, direto do Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos direto para Brasília, então, a capital federal, para a gente acompanhar oficialmente o anúncio do Plano Safra 21-22. Vamos ver quem que vai falar primeiro. Me parece que é o Paulo Guedes, seu discurso, e terminando às 17 horas e 56 minutos, o anúncio oficial do Plano Safra 21-22. Vamos voltar para cá, né, para a gente poder agora, com calma, né, apresentar aqui as nossas telas, mostrando para vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais do Canal Rural, no site, no YouTube, no Facebook, quais foram os números mais importantes desse Plano Safra. Então, vamos começar com a primeira tela aí. O Vaz vai comentar com a gente em Brasília, mas eu queria primeiro colocar as telas para a gente poder já adiantar esse processo, né? E o Giovanni Ferreira está aqui com a gente, o Vaz lá em Brasília. Vamos aqui então. Olha só, Giovanni, acompanhe comigo aqui no telão. Volumes de recursos do Plano Safra, portanto, né? 251 bilhões e 22, né? 251,22 bilhões, né? Isso representa, em relação ao Plano Safra do ano passado, um aumento de 6,3%, ok? Vamos para a próxima tela agora, né? Passando para o Pronaf. Temos aí equalização de juros, né? Nós temos aí para 2021, 2022, 13 bilhões de reais. A ministra falou em 15, mas foram só 13, né? Um aumento de 1,5 bilhões a mais em relação ao ano passado, um aumento de 10% aproximadamente, né, Giovanni? Exatamente, nós estamos falando em torno de 11%. E lembrando que esse recurso de 13 bilhões, com esse recurso vai ser possível equalizar 65% do montante total dos recursos destinados ao Plano Safra. Percentual igual ao ano anterior. Acho que essa foi a régua que o Ministério ali da Economia utilizou para poder chegar aos 13 bilhões. Perfeito. Vamos para a próxima tela, então. Pronaf, né? Falando dos juros do Pronaf. Você repare aí que em 2020 e 2021 a taxa variava entre 2,75% e 4%. Agora, entre 3% e 4,5%. O Pronamp passando de 5% para 5,5%, no caso do custeio, estamos falando, né? E os demais produtores, a taxa subindo de 6% para 7,5%. Isso para o Plano Safra, o custeio do Pronaf, Pronamp e demais produtores. Tem uma observação aí, Giovanni? Ok, não, só fazer uma correção lá nos juros, no recurso para equalização, de 11,5 para 13 bilhões, um crescimento de 13,5%. 13,5%. Próxima tela, vamos lá, Rafa. Plano Safra, investimento, né, em percentuais. Modeagro. Temos aí 6% no Plano Safra passado, passando para 7,5%. De novo aí a taxa de juros, estamos falando, né? Moderfrota de 7,5% para 8,5%. Essa é a maior taxa que a gente foi destacada, inclusive, né, pelo secretário de Política do Ministério da Agricultura, 8,5%, não é isso? E também, Pedro, é importante destacar que essa é a linha de financiamento, a Moderfrota, tá, com maior volume de recursos, tá, para investimentos. Nós estamos falando de 7,53 bilhões de reais. Certo, maior volume, e mas também maior taxa. ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono, a taxa passando de 4,5% a 6% para 5,5% a 7%. Aí um percentual muito pequeno de aumento em função da prioridade que o governo destacou para investimentos em políticas de baixo carbono, né? Dando para 177,78 bilhões, portanto um valor aí menor em relação ao custeio. O investimento aumentando um pouco de 56,92 bilhões para 73,45 bilhões. Giovanni? Ok, vamos chamar o nosso colega, o Vaz, em Brasília, para que a gente possa estabelecer. José Carlos Vaz vai aparecer no nosso monitor aqui, né? Zé, você também fica à vontade aí para analisar algum ponto que você achou mais relevante aí, desses primeiros números que eu e o Giovanni destacamos aqui. Pois não, Vaz?
Eu diria o seguinte, né? Nos últimos ministros da Agricultura têm falado em plano de safras possíveis, ao invés de plano de safras ideais, né? Então, dentro dessa série de planos de safra possíveis, esse é um plano de safra bom. Veja bem, em termos de recursos, ele corrige um pouco abaixo do custo de produção os valores do ano passado, mas os custos médios ainda não... O custo médio para os produtores rurais ainda vai ficar em patamares razoáveis. Né? E o que ficou bem claro é o seguinte, é que não faltará recurso para custeio. Você sabe que esses números, uma boa parte, trabalham com expectativas, né? Há informações de que os depósitos à vista vão gerar mais recursos do que está previsto aí no plano safra, né? A expectativa de crescimento dos depósitos à vista. Então, assim, é um plano bom dentro dos possíveis. O que eu continuo dizendo é que cada vez que a gente fica fazendo só as coisas possíveis e abandonando os ideais, a gente vai ficando com essas realidades idealizadas cada vez mais distantes. Bom, em relação ao investimento, a gente vê que para os pronafianos, tanto o custeio quanto o investimento também está em volumes bons, de razoáveis para bons, então vai manter bem a assistência para o segmento. Para demais produtores, os grandes produtores, eles já dependem menos do crédito controlado, de recursos controlados, então não há um aumento tão significativo no custo médio dos recursos. A parte de investimento, se preservou as linhas chamadas prioritárias, mas boa parte do apetite também o apetite para investimento do ano próximo ciclo agrícola não vai ser igual ao desse ano, porque os custos de produção aumentaram, as margens vão cair e também você já tem uma capacidade de pagamento tomada pelo enorme contratação enorme de investimentos que foram feitas neste ciclo agrícola que está encerrando. Bom, de destaque assim, preocupante, eu colocaria por agora, eu diria o seguinte, ficou bem nítido a implementação na prática de uma estratégia do Ministério da Economia, que é preservar a política agrícola apenas para os pequenos produtores. Então, realmente, o Pronaf mantém uma boa assistência, os demais produtores asseguram um custeio, uma taxa média razoável, alguma coisa de investimento, desenvolve-se alguns melhoramentos do financiamento privado. Falta, a meu ver, desenvolver um sistema de proteção contra a volatilidade de renda. Isso é uma questão sensível, que tinha que ser trabalhado de uma forma estrutural. Então, você abriu uma vala entre os pequenos bem assistidos e os grandes orientados para trabalhar cada vez mais com instrumentos de mercado. Só que dentro dessa vala está o médio produtor. Então, para o médio produtor, a situação continua ruim. O plano de safra anterior não era bom e esse não continua. O cenário que nós vamos ter aí para frente também não é dos melhores cenários. Então, falta uma visão de melhor assistência e preocupação com o produtor de porte médio, a meu ver. Pois é. Eu vou para vocês aí. Eu queria colocar para vocês dois também a questão da taxa de juros, né? No dia 17 de junho do ano passado, quando foi anunciado o plano safra anterior, naquele dia o Copom reduziu pela 8ª vez consecutiva a taxa de juros, passando de 3% para 2,25%. Estou falando de um ano atrás, 2,25%. Hoje, a taxa Selic é de 4,25%. A pergunta que eu faço para vocês dois é a seguinte: mesmo com essa equalização de juros, né, esse valor aportado, o crédito para o produtor rural, em função dessa tendência de aumento da taxa Selic, ainda vai ser um desafio? Vai ser um crédito caro? Começa com você, Vaz. Eu não acho que será um crédito caro, tá? Eu acho que ele mantém boas proporções em relação a períodos que esteve no passado, entre taxa de mercado e taxa de recursos controlados, tá? Ainda mais que o aumento foi mais substancial para os grandes produtores e eles se dedicam a cadeias produtivas que se capitalizaram, estiveram bem nas últimas 2, 3 safras. Acho que é razoável esse trabalho. Lembrando também que são taxas prefixadas e o cenário é de aumento de taxa de juros de mercado, né? Então, me parece que com relação a custo, não foi um aumento tão expressivo. O que eu acho interessante destacar é o seguinte, né? A gente pode trabalhar aí,
que o orçamento de custeio da safra brasileira, carne, pecuária e agricultura, vocês teriam um valor entre 700 bilhões, 800, 900 bilhões, não, vou ser conservador, 700 bilhões. A ministra estava brigando por 2 bilhões de reais. É realmente assim, um valor inexpressivo em relação à contribuição que o agronegócio dá para o PIB, para os empregos, para a geração de divisas do país. Né? A gente, às vezes, perdeu um pouco a noção de como as coisas, da relevância do tamanho das coisas. Né? Então, 2 bilhões de reais é uma decisão, negar 2 bilhões de reais é uma decisão, de certa forma, mesquinha e tacanha, se me permite a ousadia de usar termos fortes. Tá bom? Giovanni. Ok, a gente está falando de uma Selic 2 pontos percentuais acima, tá? De junho do ano passado. Não tenha dúvida que isso encarece esse crédito, tá? O Vaz falou bem do produtor mais capitalizado. A preocupação hoje é com a agricultura familiar, o pequeno produtor, que perto do grande produtor, do produtor de commodities, enfim, ele não está capitalizado adequadamente para essas taxas. Nós estamos vendo aqui um crescimento aí do Pronaf, né, de um range ali, uma taxa de 3 a 4,5%, contra no ano passado 2,75 a 4%. Não tenha dúvida que esse 0,25 no piso de aumento a 0,5% no teto, tá? É bastante para o pequeno produtor, para o agricultor familiar. Agora, olhando a realidade da Selic, da inflação, economicamente vamos entender que não está fora, está adequado essa taxa de juros hoje. E eu também quero lembrar o seguinte, eu acho que é na época do Vaz, no Ministério da Agricultura, ele vai poder lembrar, olhando a taxa Selic e a taxa média de juros controlados do Plano Safra, nós já tivemos situações de juro negativo no Plano Safra, né? Olhando alguns momentos aí de taxa Selic na última década aí principalmente, né? Sim, a gente já teve taxas de juros negativos, né? Mas tem que separar duas coisas. Uma coisa é o plano de safra de crédito que aumenta um pouco a taxa de juros. Mas eu pego o Pronaf. O Pronaf tem garantia de preço, tem seguro agrícola embutido. Né? Então, então, você tem uma estrutura de proteção para o pronafiano. Continuo dizendo que eu estou preocupado com o médio produtor. Mas, com relação ao que o Giovanni disse aí, você já teve taxa de juros negativo, mas esse modelo de subsídio via crédito é um modelo que nós temos que trabalhar para abandonar, para trabalhar para um modelo de proteção de renda contra a volatilidade. Então, nós temos, desde os pequenos produtores até os grandes produtores, nós temos bons gestores da atividade produtiva, com razoável controle dos seus gastos, dos seus dispêndios, com uma razoável capacidade de comercialização, alguns estão até se sofisticando mais nessa questão, alto uso de tecnologia, muita eficiência no setor. Então, eu ouso dizer que boa parte dos produtores que estão na atividade já há alguns anos, eles precisariam muito mais de um seguro de renda nos anos ruins do que efetivamente taxas de juros negativos ao longo do tempo. Tá? Eu acredito que eles têm condições de gerar resultados positivos, consistentes ao longo do tempo e pagar taxas positivas. O que eu só digo é que a agricultura, em qualquer país do mundo, precisa de uma garantia de renda, em especial contra a volatilidade. E reforçando, veja, esse plano de safra, ele sacramenta a tendência. Política agrícola para pequenos produtores, né? Mercado para grandes produtores. Veja bem, a taxa de juros vai se comprar para o Moderfrota, basicamente está se dizendo o seguinte, não pega o Moderfrota não, vai procurar um banco e buscar taxas livres, como boa parte dos produtores já pegou nesse ciclo agrícola que está acabando agora. Né? Então, eu ouso dizer para vocês o seguinte, que a gente tem que começar a colocar na agenda de discussões a criação de um modelo de renda para o produtor rural e menos essa questão de crédito. Veja bem, nos anos 60, no tempo do ministro Aires Paulo Nery, depois, a política agrícola tinha 3 pilares: seguro agrícola, preço mínimo e crédito. Agora, nós estamos com um seguro pequeno, uma política para comercialização insignificante, até porque não há necessidade, não há demanda, nós estamos trabalhando com crédito. Então, a gente pode, do ponto de vista instrumental, evoluir a política agrícola
E mais, eu acho que haveria condições de, com esses 13 bilhões, equalizar mais valores. Faltou criatividade e faltou uma análise mais profunda por parte da área econômica. Eu acho que há uma falha enorme na gestão desses recursos equalizados. Está se gastando mais dinheiro do que seria necessário e poderia ser aumentada a sua eficiência de alocação. E esse é um ponto que o Vaz coloca muito, muito importante, né? Porque cada vez mais fica claro que a capacidade do governo de liberar crédito, não vai acompanhar o crescimento do agronegócio no Brasil, né? Então é preciso realmente se encontrar outras ferramentas. Já se tem alguns modelos em torno das cooperativas, né, Giovanni, para essa liberação de crédito. A ministra falou também de outros bancos privados se oferecendo, se apresentando nessa área aí porque o agro está crescendo, está se profissionalizando, mas ainda não se encontrou uma ferramenta menos burocrática da liberação desse crédito, né? Eu tenho até um dado aqui que o Manual dos Bancos para Liberação de Crédito tem 477 páginas, ou seja, é preciso desburocratizar, simplificar, digitalizar esse tipo de situação para poder facilitar a vida do produtor, né, Giovanni? Exatamente. Eu diria que num país de vocação natural para o agronegócio e naturalmente para abastecimento interno e exportação, a gente vê as exportações crescendo, o agro sustentando a balança comercial brasileira, tá? Inclusive tem um dado aqui de hoje bem interessante, que é puxado pelo agro, né? O saldo da balança comercial brasileira nos primeiros 5 meses, de janeiro a maio desse ano, está 9,3 bilhões. O saldo do agro só foi de 12,7 bilhões, exportações versus importações. Outros setores da economia tiveram negativo, não foi superávit, tá? Quer dizer, o agro acabou salvando, né? De 3,4 bi, ou seja, o agro teve 12,7 bi de saldo, pagou o déficit de 3,4 bi dos outros setores e deixou o Brasil com saldo positivo de 9,3 bilhões. Mas se me permite, Tosi, eu só queria tratar de um assunto aqui, eu diria que mais transversal nesse anúncio do Plano Safra, que fala da questão da sustentabilidade. O próprio Plano Safra traz o slogan, né, cada vez mais verde. Então só queria tocar em alguns pontos aqui que as pessoas que falaram na apresentação do Plano Safra trouxeram. A questão da bioeconomia, tá, que o Wilson Vaz trouxe, ele falou da questão dentro da bioeconomia, né, o investimento em turismo rural, bioinsumo, agroflorestas, né? Então, e essa é uma demanda do agronegócio sustentável, do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Então, acho que esse Plano Safra, ele marca um pouco isso também, seja pela narrativa, seja pelo volume de recursos destinados a essa agricultura verde. Uma sinalização para o mercado externo. Não tenha dúvida disso, tá? Então, ele tratou disso. A própria Tereza Cristina, ministra, trouxe para nós a questão, ela chamou de finanças sustentáveis. E falou do protagonismo do agronegócio brasileiro. Eu não tenho dúvida, nós somos protagonistas, mas o protagonismo daqui para frente vai depender, sim, dessa agricultura mais verde, dessa agricultura sustentável. E a ministra também falou de produzir e preservar. Esse é um grande dilema que eu quero colocar aqui, a gente precisa acabar com esse dilema. O Brasil ainda vive, de certa forma, o produzir ou preservar, agricultura ou meio ambiente, campo ou cidade. Eu acho que está na hora de a gente riscar o olho, esse plano mostra isso, é agricultura e meio ambiente, campo e cidade. Só assim nós vamos ser sustentáveis. E para finalizar, Tosi, nessa mesma linha, tá? O Alisson Paulinelli, né, o indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ele trouxe 2 pontos fundamentais nesse futuro do agronegócio. Ele falou de educação rural. Educação rural é preparar as novas gerações. Então, esse futuro sustentável do agronegócio depende, sim, de investimento nessa nova geração que passa pela questão de educação. Então, só queria destacar esses pontos que eu entendo que são transversais e nós estamos falando de um futuro sustentável do agronegócio brasileiro. Perfeito. Temos mais 3 minutos para a gente poder encerrar aqui. Eu queria aproveitar a última participação do Vaz para falar um pouco sobre a questão do seguro rural. Ainda é um desafio em termos de aporte, em termos de enquadramento, né, de como é que isso tem que ser de modelo de negócios para que o produtor tenha mais facilidade a um seguro barato e honesto, Vaz? Eu acho que
os modelos que estão sendo implantados no Brasil para seguro rural trabalham muito com a visão americana, mexicana e espanhola. E a realidade deles é distinta da nossa. Nós temos duas realidades produtivas bem significativas. A gente tem Sul e Nordeste com um padrão, Centro-Oeste com outro padrão de risco, né? E falta base de dados. E a gente precisaria pensar numa estrutura operativa comum, porque você acompanhar um sinistro é custoso e tem que ser rápido, você tem que ter recursos suficientes para analisar os pedidos de cobertura rapidamente. Então, eu acho que realmente o futuro da política agrícola está em um seguro de renda, né, menos burocrático que está aí, e que também o produtor entre nos anos bons e ruins, porque existem produtores que só contratam seguro nos anos ruins e depois não contratam nos bons, e isso dá esses prêmios excessivos. A gente precisa também ter uma estrutura de validação das planilhas das seguradoras mais eficiente, mas o caminho é por aí. Eu acredito, inclusive, que a ministra já está muito confiante de que ela vai anunciar nos próximos 2 meses mais uns 200, 250 milhões para esse seguro rural, mas que é uma área protegida insignificante, né? Mas é o caminho. Mas menos visão de seguro agrícola, mais seguro de renda, e precisa pensar em como é que vai estruturar isso. Nós precisamos de dados confiáveis, históricos, né? Intercambiáveis, acessíveis. Tá? E eu acho que é o caminho. Só para aproveitar os meus 1 minuto e meio que está faltando, que talvez eu tenha, eu diria para vocês o seguinte: nós precisamos pensar em considerar que o produtor rural é um grande prestador de serviços ambientais, que a preservação de recursos, no sentido de regenerar, né, de revitalizar os recursos naturais que são destruídos pela atividade industrial ou pela atividade humana urbana, deveria ser remunerada, né? Pelo contrário, nós fizemos foi reduzir a área cultivável do produtor às suas custas. Ele teve que manter renda numa área menor, porque ele tem que ter a APP e a reserva legal, o que é adequado ambientalmente e está dentro dos nossos princípios de vida de todo mundo, mas a gente tem que pensar nisso, a gente precisa remunerar esses produtores. Então, acho que política agrícola no país ela deveria ser trabalhada nesse sentido de uma política de gestão de riscos, em cima do seguro de renda, e uma remuneração ao produtor rural pela preservação de recursos naturais, pela capacidade regenerativa das terras em relação à atividade produtiva humana, e também abrindo para essas outras atividades, geração de energia solar, turismo rural, pequenas atividades industriais. Esse que é o caminho, e logicamente vai ser um caminho de mais fortemente preocupado com os pequenos, mas eu insisto que a gente precisa dar um cuidado para os médios, porque eles estão numa situação de atentado. Para encerrar, desculpa, gente, mas só a última coisa que eu acho importante. O produtor rural, no meu ponto de vista, eu recomendaria que para esse próximo ciclo agrícola procure contratar o máximo de crédito rural possível, mesmo que com taxas livres, segure o máximo possível de recursos próprios na sua conta bancária, tenha liquidez, garanta liquidez, e trabalhe com o travamento de preço mais focado naquilo que precisa para fechar a conta dos insumos, financiamento no crédito rural, do que for possível, o restante você faz o travamento via barter, evite posições especulativas, porque esse não é um ano tão bom quanto foi o ano passado, e é um ano de gestão com cuidado, sintonia fina, e que vai dar ótimos resultados para a maioria das pessoas, mas que a gente, se ficar desatento, pode entrar um ou outro, situação individual pode ficar complicada. Então, atenção com relação a esses pontos. Obrigado aí pela oportunidade. O produtor com certeza anotou a sua dica aí. Obrigado, viu, José Carlos Vaz, direto dos estúdios do Canal Rural em Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa transmissão. Até uma próxima, Vaz. Boa tarde. Obrigado. É isso. É o seguinte, olha, às 18h35 começa o Rural Notícias. Eu vou estar aqui na apresentação com mais detalhes sobre o Plano Safra e logo depois a gente vai ter uma live aqui especialíssima, comandada pela Paola Cuenca, com os nossos especialistas. No nosso time tem aí o Glauber Silveira, tem o Benedito Rosa, o Alexandre Garcia, enfim, é um time muito forte para analisar todos esses números do Plano Safra. Quero agradecer ao Giovanni Ferreira, nosso diretor de jornalismo, para acompanhar, que nos acompanhou também nessa transmissão. Boa noite, Giovanni. Obrigado pela participação. Obrigado, Tosi. Boa noite a todos. Obrigado, José Carlos Vaz, que nos acompanha lá de Brasília. E continue conosco
Rural Notícias e live do Plano Safra detalhando todos esses pontos que foram anunciados hoje em Brasília. Muito obrigado a você pela sua participação, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site do canalrural.com.br. Até uma próxima, tenha uma boa tarde. Tchau.